Fala aí galera, bem-vindos ao Pensando Fora da Caixa com Cláudio, mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre ilusão, ilusões da vida, ilusões de ótica. Entenda que o seu cérebro não vê tudo exatamente como é. Ele procura vários atalhos para tentar facilitar a sua vida e fazer com que você tenha uma vida sempre feliz. Mas nem sempre essa ideia dele leva você de fato à felicidade. Mas antes de começarmos, primeiro a gente vai passar por alguns testes. Você precisa escolher e marcar uma carta. Você precisa ser rápido, visualizar e marcar a carta. Agora vamos dar uma embaralhada. Pronto, perceba que a carta que você marcou não deve estar presente aqui. Agora vamos mudar um pouco. O que está escrito em cima? Se você leu pensando, você errou. Uma das maiores ilusões da vida é você pensar que as coisas mudam por completo. Entenda que você vive sempre em um círculo. Quando você tira uma coisa, outra fica no lugar. Elas mudam de lugar. Você já deve ter escutado, por exemplo, no nosso país, as pessoas dizerem: eu não comia carne e agora eu como carne, por causa da questão do preço. Pobre não tinha carro e agora tem carro. Mas o que mudou? Você consegue perceber qual foi o fator que mudou? Porque talvez, na mesma época, as pessoas não comiam carne e não podiam ter carro, os pobres. Mas eles podiam comprar casas, podiam fazer outras coisas. Você já tentou ver o que foi que mudou? Porque no final, tudo se torna a mesma coisa. No século XVIII, na França, criou-se a ideia de você poder comprar propriedades. Quem tinha poder nessa época era quem tinha muita terra. E essa terra, no futuro, se transformou em dinheiro. Porém, hoje, quem tem poder é quem tem dinheiro. Então, o que mudou? Nessa mesma época, teve a questão da primeira Assembleia Constituinte. Após a Assembleia dos Notáveis, também criaram o direito do cidadão. Naquele tempo, com uma lei estamental, as pessoas que nascessem nobres seriam nobres para sempre. E as que nascessem plebeus seriam plebeus para sempre. Hoje mudou. Teoricamente, com a nova lei, as pessoas nascem iguais. Mas quem nasce pobre dificilmente fica rico. E quem nasce rico dificilmente fica pobre. Então mudou alguma coisa? Então são várias ilusões que a gente tem na nossa vida. Ilusão é o engano dos sentidos. É a troca da aparência real por uma falsa. Ilusão tem a capacidade de ofuscar a razão para que não se possa ver a realidade. Viver na ilusão é viver na mentira. As pessoas podem ser facilmente enganadas, sejam inteligentes ou não. Por exemplo, uma pessoa te oferece um livro que vai te ajudar a ganhar R$1 milhão. Eu sugiro que essa pessoa já vendeu 100 mil livros por R$10. Mas será que ele é um bom escritor? Ou ele sabe que você ficará com muita vontade de ganhar R$1 milhão facilmente? Muitas vezes você se ilude com o que você vê ao seu redor. É por isso que o conhecimento é tão importante. Por exemplo, de acordo com os índices do IBGE, como a gente já falou num vídeo anterior, 90% da população ganha menos de R$3.500. O que significa que todas as pessoas vivem com grande dificuldade. 90%. É a grande minoria ganha mais do que isso. Então, quando uma pessoa faz uma coisa que faz transparecer para você que ela está bem financeiramente, talvez ela esteja deixando de fazer outra. E o seu cérebro cria um monte de ilusões a respeito disso. E você começa a despertar ideias que não fazem parte disso. Primeiro, quando você compra um carro financiado, de fato ele ainda não é seu.
Você pagou uma pequena porcentagem, talvez 5%, 10%, e você ainda vai começar a pensar. Mas na sua cabeça, ele já é seu. E na cabeça das pessoas que te cercam, ele também já é seu. E isso gera conflito em outras mentes, porque as pessoas não pensam com racionalidade, elas procuram atalho, elas também pensam que já é seu. E isso faz elas pensar sobre a vida delas. Ah, por que ele conseguiu e eu não consigo? Mas aquela pessoa abriu mão de um monte de outras coisas que de repente você não abriu mão. Porque nós ainda estamos ainda no mesmo cálculo do IBGE, que diz que 90% da população ganha menos de R$ 3.500. E a vida do cotidiano praticamente consome todo esse dinheiro. Se você não conseguir colocar os pés no chão, você fica muito longe da realidade e fica se tornando uma pessoa ruim. Muitas pessoas não conseguem fazer seus feitos porque o cérebro dela engana ela. Ele já tem muitas obrigações, então ele não quer uma obrigação nova. Ele passa o tempo inteiro trabalhando, então ele tenta evitar. Então quando você quer fazer algo diferente, ele faz você pensar sobre o medo. Ah, o que as outras pessoas vão dizerem. E o fato de você pensar no que as outras pessoas vão dizerem, você acaba não fazendo. Mas isso é um truque para você continuar sempre na mesmice. O cérebro, ele é o seu amigo, mas se você não entender parte de como ele funciona, ele pode se tornar o seu inimigo. Fazer você ver coisas onde não tem. A amizade, por exemplo, ela está relacionada ao mesmo nível. Se um amigo melhorar o nível, essa amizade fica abalada, porque o seu amigo de cima não consegue colocar na sua cabeça o que fazer para você subir um nível. E você que está embaixo não consegue entender o que seu amigo está dizendo para você subir um nível. E o seu cérebro, mais uma vez, vai induzir você a achar que tudo que ele está falando é para aparecer, ele está sendo chato, que agora ele está ficando metido, e etc. E essa amizade ela vai ruir. Mas é tudo uma enganação, é tudo uma forma ilusão. Todas aquelas imagens que você vê também, muitas são em 2D, o seu cérebro transforma em 3D. Será que as plantas são realmente verdes? Existe muita sombra, toda a sombra é usada para formar imagens. Nem tudo que a gente vê de fato é realidade. Bom, agora o nosso resumo geral. Essa ideia de eu posso comprar carro ou posso comprar carne, isso não está relacionado à política e nem à questão de dinheiro. Isso está relacionado à questão da raridade. Houve um tempo em que havia muitos terrenos e era uma facilidade muito grande para você comprar um lote. Porém, com o tempo, isso mudou. A mesma coisa aconteceu com a carne. Ela era mais rara antigamente e é com isso a maior dificuldade. Por isso os ricos se aproveitavam mais dessa parte, eram mais privilegiados. Só que com o tempo mudou-se o sistema e ficou mais fácil para a produção de carne. E aí a carne se tornou mais barata. Mas isso não tem nada a ver com política e nada a ver com questão de salário. Isso está mais relacionado à questão de raridade. Muitas pessoas caem em golpe porque acreditam que a vida pode ser mais fácil do que é. Só que não. E se o cérebro humano não é 100% confiável, é por isso que ninguém pode governar um país sozinho. Portanto, existe uma grande importância, tanto para a direita quanto para a esquerda. Os dois são necessários, porque ninguém pode fazer nada livremente. Na época da ditadura, havia muita censura, muito desaparecimento de pessoas, muita morte e muito sequestro. Agora, com a liberdade, muita morte, muito sequestro e muito desaparecimento. A ordem dos fatores não altera a soma, porque nós não encontramos o equilíbrio perfeito entre todas as coisas. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal.